mais do que bem-vindos à nossa live do Doutoras Respondem do dia 17 de maio de 2020. Boa noite. Sim, mais do que boa noite, sejam muito mais do que bem-vindos nesse tema. Hoje o tema é... Como é que é, mana? Tudo acaba em pizza? Será? A gente escolheu esse tema porque domingo é o dia que a maioria pede pizza em casa. Eu adoro comer pizza aos domingos. Você gosta de pizza? Adoro pizza. Italiano, né? Vá. Você sabe que a origem desse termo, tudo acaba em pizza, foi de até assim, o pessoal do Palmeiras, na década de 60, que eles estavam fazendo uma reunião. E nessa reunião demorou tanto, eles pediram um monte de pizza, acho que umas 18 pizzas. E aí, essa reunião que não acabava, e aí ficou esse termo. Um jornalista quis fazer uma enquete, uma reportagem e falou que tudo acaba em pizza. Foi por conta esse fato que acabou chegando a essa expressão. Mas o termo significa não dar em nada. Acaba em nada, não resolveu nada. Aquele problema que você tinha e queria resolver e acabou em pizza, significa que não foi resolvido exatamente. Aí é muito ruim, né? Acabar em pizza, algo que você realmente busca uma solução, não é o que a gente espera nem o que a gente quer. Não é, Adri? Isso mesmo. Estou tentando colocar aqui no comentário, mas às vezes eu não consigo. Então, eu queria que vocês contassem pra gente o que é que vocês tentaram, buscaram, lutaram por alguma coisa e de repente acabou em pizza. Não deu em nada. Came to nothing. Nesse momento de pandemia, não é que a gente gostaria que acabasse em pizza, mas muitos sonhos também acabaram em pizza, porque eles não aconteceram. Então, ou postergaram, né? Então acabou meia pizza. Mezzo a mezzo. Pois é, muitas pessoas... Quer saber uma situação que tá me deixando triste até? O que é? Até não, triste mesmo, de verdade. Nós temos uma sobrinha que ela veio aqui, ela já foi entrevistada pelo Doutoras Respondem. E ela está se formando algo que era para ser assim um marco, uma divisão na vida dela, né? Se formando no 2º grau, passando uma etapa da vida, indo para uma faculdade, e agora não é culpa minha, não é culpa sua, não sei de quem é a culpa ainda, mas esse sonho foi adiado e perdeu um pouco do objeto. Então, assim, será que vai acabar tudo em pizza e não vai ter mesmo essa comemoração? Falaram que as formaturas vão ficar para dezembro, daí, né? É porque tem escola que termina em setembro, que é agora em junho, né? Que é a metade do ano. Então, a formatura, ela não vai ser possível com aglomeração. Então, aí acaba que tem que postergar, tem que adiar os sonhos, né? As expectativas. E vocês? O que estão fazendo de sonhos que acabaram em pizza e coisas que vocês fizeram que acabaram em pizza por conta de outras pessoas? Então, a gente pode falar em questões políticas, inclusive, né? Pensa que nós temos aqui um monte de situações, vamos lá, Lava Jato, punição, as pessoas menos favorecidas sempre falam assim, os menos favorecidos acabam indo para a cadeia, os mais abonados que têm condições, não. Então, tudo para que as outras pessoas, quem tem condições, acaba acabando em pizza. Para quem não tem, acaba tendo punição. Será que é isso também que está acontecendo nesse momento agora que a gente está vivendo a pandemia? Nós trouxemos esse tema também para poder discutir isso com vocês e ter esse feedback, sabe? Quando houve a Lava Jato, foi algo bem interessante, porque essa sensação de acabar em pizza acabou sendo... deu uma esperança, né?
Quando a gente tem esperança de que as coisas realmente vão acontecer e não vão acabar em pizza, isso é muito bom. Então, e aí, qual que é a sensação que a gente tem? Para a população mesmo, ninguém está conseguindo fazer nada, ninguém está conseguindo abrir seu comércio, ninguém está conseguindo trabalhar, os profissionais liberais estão mesmo com muita dificuldade, as pessoas estão conseguindo sobreviver até agora, mas daqui a pouco não vão mais. E aí, outra situação que é até interessante, a gente assistiu um vídeo hoje que a gente recebeu no WhatsApp de uma pessoa que estava, eu não sei qual foi a cidade do Brasil que isso daí aconteceu, mas a pessoa realmente... Rio de Janeiro. Foi no Rio? A pessoa realmente foi lá e se manifestou. Baixem as portas. Vocês querem continuar trabalhando? Não é o objetivo primeiro desta loja, não vamos citar nomes, que é a venda de alimentos. Vocês vendem liquidificadores, vocês vendem outros equipamentos domésticos, material escolar. Sim, tem chocolate, tem um monte de coisa, mas não é não é alimento, arroz, feijão, não é um supermercado, hipermercado, mercado. E aí a pessoa foi lá e se rebelou. No começo eu tinha falado, nossa senhora, quanta, né? Que fúria é essa? Que fúria, que coisa mais maluca do mundo. A ira que baixou naquela pessoa? Pois é. E daí no final das contas, o que eu entendi? Que a pessoa disse, se nós que somos pequenos não podemos trabalhar honestamente, porque as grandes redes conseguem. Por quê? Nesse próprio vídeo, a pessoa fala, será que é porque tem condições de entrar na justiça e solicitar liminar? Não é? Por que será que vale para uns e não vale para outros? Ou fecha tudo, ou deixa todo mundo trabalhar. Então... E se fizesse um rodízio dessas empresas, então? Eu acredito, gente, que até o Temer hoje fez um pronunciamento. A gente não faz questão política aqui, tá? Não, é porque foi muito propício. E eu tenho que citar o nome porque foi dele mesmo que falou, que foi ele mesmo quem disse. Ele falou o seguinte: os políticos, os governantes, eles têm que fazer reuniões até conseguirem achar uma solução. Faz online, faz presencial, cada um a 3 metros de distância, todos com máscara, eu sei lá qual é a solução que eles vão dar. Mas, gente, não venham de novo com soluções para ampliar rodízio veicular. Acabou em pizza. Fez uma semana, isso que na terça ou quarta-feira passada o governador já havia dito que eles estavam em teste. Levou até mais um tempinho. Vamos esperar agora quais são as próximas decisões para o estado de São Paulo e o município de São Paulo, principalmente. Tomara que sejam medidas tributárias para ajudar a população. Que não acabe em pizza, né? Porque não adianta só um ganhar. A gente entende que estamos numa fase de interesse. A gente entende que existe doença, não necessariamente todos são diagnosticados, né? Porque nem todo mundo é testado. E nem todo mundo que tem sintoma ou um sinal é positivo e necessita internação. A gente sabe que a maioria não precisa de internação. Então, não é negar doença aqui também, tá? Não é negar tratamento. Nós sabemos que é real. Agora, não pode mais ter esse tipo de atitude de teste, de vamos ver como é que fica. Pensa primeiro antes de fazer, né? Sim, pensa primeiro. Olha só, fizeram toda uma máquina mexer, propaganda, divulga em televisão, faz mídia, faz eu não sei o que. Isso custa, viu? Tem custo pro Estado. E quem trabalha, por exemplo, à ficou noite... contaminado, não é assim que fala? Quem trabalha à noite foi trabalhar no dia que podia rodar e depois na hora de sair... Quem que pagou a conta? Levou multa.
Ah, tem isenção. Não é todo mundo que tem isenção. Teve uma empresa que teve que fazer demissão, uma empresa grande, tá? E ela literalmente falou, estou mandando a conta para o Estado. Vai virar em pizza essa conta, será? Ah, bem provável. O Estado vai alegar a primazia do interesse público, o seu direito Eu não achei pode ótimo, sobrepor sabia? ao interesse Mandar... da sociedade. É. Eu também acho. Porque, assim, empresas grandes, às vezes que nem têm atividades essenciais, Não ia ter dinheiro nem para mandar embora essas pessoas. Pois é. Então, é uma questão de você... você tem a disponibilidade, você tem a opção de dar trabalho, mas não consegue dar, não, por causa de uma regra do governo. Então, que ajude. Agora, ajudar uma empresa dessa a dar empréstimo não dá certo, porque ela vai pagar com o quê? Se demitir o funcionário e depois André, não consegue ainda trabalhar e fazer renda para pagar o empréstimo. A empresa já está devendo, gente. Por isso que não conseguiu pagar a rescisão. Não. Quem trabalhou no primeiro trimestre tinha que pagar o imposto. Agora não conseguiu. Então não pagou imposto, demitiu pessoas. Não é legal que tenha renda? Então tem que ter uma medida de acesso ao trabalho com segurança das pessoas. E aí, Dri, me conta mais alguma coisa que você acha que acabou em pizza. Então, tem várias construções também que acabam em pizza, né? Eu acho que se tem obras públicas, se você tem uma intenção da res pública, da coisa pública, com o dinheiro público, porque dinheiro não se inventa, dinheiro só transfere de mão. Então, o nosso dinheiro foi colocado para utilização em construção, termina a construção. Começou, termina, senão nem põe a intenção. E aí, né? Vamos colocar vários políticos. De repente, deveriam estar cumprindo suas penas, mas alegam a pandemia, alegam que tem comorbidades, que são idosos, enfim, estão aí tocando terror na rua, falando tudo. E aí, vai dar em pizza? Vai lá, depois faz uma delação premiada e dá em pizza? Não dá em nada? É pesado isso daí que a gente tá falando? Sim, mas é verdade. Por que não falar a verdade? Pizza, eu acho que é a ideia de comemoração e não de que não deu certo. Deveria ser assim. Pois é, eu também acredito que deveria ser assim, né? E aí, a pessoa sai de um cargo público, deixa toda uma nação, e vou falar aqui abertamente, jurista, tanto quanto eu, tinha muito respeito, continua tendo muito respeito pelo trabalho enquanto jurista, mas na época abandonou o barco quando a gente precisou. Saiu fazendo denúncias. Por que não aproveitou o tempo que estava lá e fez a investigação? Era o cara para poder investigar. Poder, faz. E aí, se saiu, não tem boa intenção, falou chega. Monte, fez com que o Brasil inteiro balançasse numa crise que não era para ser política, era para ser uma crise de saúde. Hoje a gente tem crise política, a gente tem crise de saúde, a gente tem crise econômica, a gente tem pânico. Por quê? Então, num país que já era instável, né? Cadê aquele país do futuro? O futuro do Brasil é pizza? Não pode ser. Eu acredito no Brasil. Olha, mas por exemplo, eu tenho um problema neste momento com a TIM. Eu paguei a conta, corta um telefone. O telefone foi cortado de uma conta paga.
A gente é vencido pelo cansaço nesse país, porque a gente paga, a gente reclama, e aí pelo cansaço vai dar em pizza? Vou ter que pagar de novo? Qual é? Hoje tá meio revoltes essa Então, live, assim, né? se você tem um serviço e vai cobrar o outro, cobre com coerência. Não tem aquela coisa, cobre mal, Quem paga mal, paga duas vezes. E quem cobra? Quem cobra por dívida já paga, deve ressarcir o seu demandado no seu dobro. Aí uma vez eu entrei com uma ação, mas uma vez eu entrei com uma ação dessa, eu recebi o seguinte entendimento. Deu pizza? Acabou dando em pizza nessa, porque o juiz entendeu o seguinte, literalizou a expressão: aquele que demanda por dívida já paga deve ressarcir o demandado no seu dobro. Ou seja, o juiz entendeu naquele caso que para você pedir uma indenização em dobro por ter sido cobrado indevidamente, você deveria ter sido indevidamente cobrado através de uma ação judicial. Oi? Ué? Mas você não tem voz, né? Você foi cobrado, aí tem que ser cobrado na justiça. Você reclama e aí tem que ir pra justiça. Como assim? Aí abarrota o judiciário, não funciona a coisa. Isso vale, eu falei da TIM, mas vale para vários serviços, né? Vale para TIM, vale para NET, vale para todas as coisas assim. Então, o que acontece? Uma conta de 25 de abril... Uma conta de 25 de abril, ela já foi paga, aí a gente liga lá com o serviço suspenso e aí pede para ligar daqui 5 dias para ver o que está acontecendo de volta. Daqui 5 dias, meu querido, já vem a nova conta, já é outro mês, aí você vai ficar ainda devendo. Conclusão, TIM deixa a gente em pizza, porque quer que vença no cansaço. Qualquer operadora, porque a parte de cobrança deles não parou, né? É a mesma coisa da Enel. Não, vocês vão fazer a leitura da sua conta, mas assim, ó, vocês fazem a leitura, mas eu mando a cobrança para sua casa, porque o leiturista não pode ir, mas o entregador da conta pode. Quem paga sempre a história? Um minuto de silêncio? Né? Porque é quando a gente faz um minuto de silêncio, é porque a gente indignação total, né? Hashtag revoltada. Se eu pudesse escolher o sabor dessa pizza, então. Sim. Vamos lá, olha. Tem aqui no Facebook uma pessoa que eu tenho muito carinho. Tem várias pessoas, mas tem uma pessoa que eu tenho muito carinho, que entrou aqui para assistir a nossa live. E está passando por uma situação realmente difícil. Fomos não dou nomes, tá? Mas fomos ao fórum em horário de expediente, não tinha ninguém para poder atender. Colocamos isso, eu assino, porque eu sou muito pessoa... O quê? Má vontade acaba em pizza? Calma. Eu sou muito mulher, muito profissional para poder escrever, assinar e falar que eu realmente fiz aquilo, acredito naquilo e escrevi aquilo. Fui ao fórum, fiquei horas lá esperando. E pior ainda, hein? O fórum, aquela vara, naquele dia estava em correição. O que é correição? Correição é quando... Estão se corrigindo? É praticamente correções. Praticamente isso. Correição é quando alguém vai lá e verifica o feito. Nessa fase de correição, o próprio juiz da vara não estava na vara. Não tinha quem respondesse por aquilo. E falando com relação a direitos urgentes. Aí conversamos com o promotor de justiça. O promotor de justiça veio e fala: faça por petição. Oi, eu tô falando com você agora, porque você quer que eu faça alguma coisa urgente? Se o Estado não tem como tutelar direito urgente, e aí deixa a pessoa aí a Deus dará, o Estado tá colaborando para que tudo acabe em pizza. Eu não consigo me conformar com situações assim. assim. E aí, nós que somos advogados, que estamos lá, parece que a gente não está fazendo por onde? Por o cliente, né? O cliente. E isso o cliente cobra, parece que o advogado não está fazendo, mas na verdade o serviço que a gente tem é tão ruim. Nesse caso não, porque
a pessoa que estava junto comigo, eu tenho que ser justa, ela sim, ficou sabendo de toda a história, mas muitas pessoas que não têm a menor ideia de como é que funciona o Poder Judiciário, o dia a dia ali, vocês não sabem como é que funciona o fórum em dia de Copa do Mundo. É algo absurdo. Oi, alguém tá atendendo o balcão? Porque eu sou desse nível mesmo. Tá todo mundo lá assistindo no seu celular o joguinho. Por que então... E também rodízio de atendimento. Eu também sou cada hora esse negócio de fechar fórum na hora que tá passando o jogo. Não é feriado? Por que tá a gente não fecha o hospital, então? Para tudo, vai acabar em pizza o negócio lá, aí depois perde de 7-0, todo mundo chora porque não vai ter o próximo jogo para tomar todas, porque as pessoas agora, nessa questão da pandemia, desse isolamento todo aí, por enquanto é isolamento, daqui a pouco vai ser lockdown, esperem. Não sou mãe de nada, nem tenho pretensão, mas ao que tudo indica, a gente vai sofrer aí um lockdown e muito em breve. Tá tendo muita repercussão no exterior, né? Do que é que querem que a gente seja visto. Então, e como é que pode outros países que foram muito mais afetados que o Brasil, porque o Brasil, além de tudo, por mais que tenha tudo isso, que a gente sabe que tem muita gente aí colaborando contra, fazendo um monte de situação contra, o Brasil é um país afortunado. Nós ficamos sabendo das coisas com antecedência, tivemos tempo para nos prevenir, para tomarmos ações. Depende, medidas. Né? O carnaval virou pizza. Manteve carnaval. Mas até então, ao que tudo indica, ninguém sabia que ia ser. Sabia e abafaram. E depois vem e toca o terror na galera toda. Todo mundo fica com medo. Será que da máscara para profissionais da saúde depois vão esquecer de toda essa situação sucateada e vai acabar em pizza? Ou vão melhorar o sistema de saúde? E a Adriana também. Nós arcamos com as consequências daquilo que a gente fala. A gente não fala o que é mentira, a gente vai falar o que é verdade, porque a gente quer que vocês pensem por vocês mesmos, não com o que os outros querem que vocês pensem. Simples assim. Não somos donas da verdade. E também mudamos de opinião na medida que a gente descobre novos fatos que são verdadeiros. E a ideia é essa, é ter esse espaço para que nós, Adriana e eu, que somos irmãs, eu advogada, Adriana médica e administradora, a gente possa ter com vocês este espaço para podermos conversar e discutir, porque nós sozinhas temos uma voz, nós mais vocês, a gente se fortalece. E a gente pensa mais forte. A gente não quer que a verdade, a justiça, o jeito do bem-estar fique na mão de pessoas que não queiram o bem da verdade, o próximo, a comunidade. A gente quer que isso permaneça e a pizza não seja para acabar em pizza, mas para acabar com comemoração em pizza. Por comemoração. Pois é. Delícia chamar todo mundo, ter a família reunida, comer uma pizza. Porque assim, quando a gente comemora, vocês já repararam que a gente sempre comemora em volta da mesa? É comunhão, né? Essa é uma forma. Então, a Adriana contou aqui, para quem chegou agora, que a expressão... Conta aí, Dri, você que sabe mais do que eu. Um jornalista fez uma manchete, depois de uma reunião exaustiva do Palmeiras, na década de 60, eles não chegavam à conclusão e mais de 14 horas de reunião, e aí pediram umas 18 pizzas, e aí a reportagem era que a reunião tinha acabado em pizza. Então, came to nothing. O que mais na vida de vocês aconteceu? E assim, vocês já pararam para pensar quantos desgastes vocês já devem ter vivido na vida pessoal mesmo de vocês? Aquele embate na família, aquelas discussões de
como vamos proceder com tal situação, vamos vender ou vamos alugar ou sei lá. Teve situação que você achava que ia ficar em pizza e de repente vem uma solução e dá uma reviravolta? Isso também pode acontecer, né? Você acha que é causa perdida, de repente, depois de... Olha, nem lembrava mais. Parece assim aquele dinheiro que você acha no bolso, né? Do casaco que você guardou há anos. Eu faço isso. Eu escondo dinheiro de mim mesma e quando eu acho, eu fico feliz a beça, nem que seja uma nota de R$5. Era para virar pizza, de repente, aí acabou... você compra a pizza. Com a junta para comprar, né? Porque com R$5 hoje, você pode até conseguir um pastelzinho na feira. Mas não dá €1. Não, a R$7? O euro tá beirando 7, né? O euro tá beirando 7. Outra coisa que me deixa indignada que eu quero pensar. O quê? Vamos falar ainda a respeito de pandemia. Não é o nosso foco também, a gente quer tentar mudar um pouco esse conceito, porque as pessoas falam muito, e a gente fala disso o tempo todo, as pessoas acabam até ficando um pouco cansadas de tanta pandemia para cá, pandemia para lá, mas agora eu acho pertinente a gente falar a respeito. Pensa só, essas pessoas todas que estão no governo, nós não conseguimos entender qual é o real, quando foi ou quando será o real pico dessa doença, certo? Enquanto isso, por precaução, fique em casa. Eu estou na minha casa. Minha irmã também está em casa. Você também está na sua casa. Mas muita gente precisa trabalhar. E aí, imagina se a gente começa a descobrir que isso tudo, de repente, assim, já foi há muito tempo. Eu gostaria que isso acontecesse de verdade, que a gente estivesse vivendo uma ilusão. Para que depois quem paga a conta desse monte de respirador comprado errado. Não, eu acho assim, enquanto não tiver de verdade uma fiscalização efetiva, porque justificar na pandemia, porque eu sou advogada, gente, eu não consigo entender, eu preciso ver direitinho onde é que está escrito. Eu preciso ler para crer, ver para crer, tipo Santo Tomé. Tem coisas que as pessoas estão totalmente justificando na pandemia. Eu adotei agora o esquema. Tem coisa que também não está acontecendo. Você tenta tirar uma certidão, você tenta tirar uma mudança de alguma coisa, né? Algum contrato. Tem coisa que você não consegue fazer. Não adianta cobrar. Não adianta você cobrar a pessoa de que está devendo aquele contrato, sendo que a instituição está fechada. Não tem solução. E aí é real. Aceita a resposta da pessoa que você não vai receber agora aquele contrato porque a instituição não está dando para ela. Não é uma má vontade, mas a instituição não está dando. Sinto muito, espere. Quer saber uma coisa que está acontecendo que é algo fora de contexto? As pessoas continuam sendo cobradas. Ok. Tá? A sua conta de luz não vai poder ser cortada. Foi uma determinação do governo. O mínimo, né? Eu acho que não. Eu acho que deveria ter dado um auxílio geral. Tem que diminuir. Geral. Todo mundo tem conta branca de luz. Ajuda só os menos afortunados? Não, todo mundo está em casa, então tem que pagar a conta de luz. Então todo mundo tinha que ter geral. Todo mundo tinha que ter subsídio. Pois é, subsidia geral. Mas não era essa o raciocínio. Tá, meu foi. Tô quase cortando o meu raciocínio aqui, Imagina só, você tem essa situação toda da pandemia e você me cortou e eu realmente perdi o raciocínio. Tá, todo mundo em casa, tem a conta de luz. Perdi. Tá bom. Que coisa mais triste. Acabou a pizza. É literalmente isso que eu queria que vocês entendessem. Às vezes a gente tem uma intenção e não dá certo. Acaba em pizza.
não é essa proposta. Quando você se diz para fazer alguma coisa, faça mesmo, né? Então, o governo vem, está colocando todas essas medidas pra gente, a gente entendeu isso tudo, as crianças se adaptaram, as famílias se adaptaram a esse novo conceito de escola, ninguém sabe quando isso tudo vai voltar, já existe decisão do STJ, o STF, não me recordo agora, para que só voltem a ter atendimentos físicos em janeiro. Então, ou seja, onde se decide tudo, já determinou que é em janeiro. Coisa que é online, né? Você teve que se adaptar online. Já lembrei que eu ia falar. Aí, ó. Agora sim. Nem vou falar. Eu estava falando de muitas situações que a gente não consegue ter um controle e acabam virando pizza. Mas esse ano, vocês sabem que a gente está em ano de eleição. Aí, nós tivemos, a gente divulgou isso também nas nossas redes sociais, que o TRE, Tribunal Eleitoral, isso, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, determinou que até o dia 6 de maio, as pessoas que não tinham título de eleitor e já tinham mais do que 18 anos, já era o prazo final para que elas pudessem pedir o seu título, ou as pessoas que estivessem com alguma irregularidade que pudessem fazer esse tipo de regularização. Ora, pois, uma dessas regularizações era a biometria. Como é que você vai regularizar a biometria se você não tem atendimento presencial? Gente, vai fazer o negócio. Pensa em todas as etapas. Isso é que deixa o povo mais agoniado. Excesso de informação e informação mitigada. É muita boa vontade, será? Eu sei lá qual que é. Ou é falta de organização? Pensar, hello? Eu acho que falta um pouco mais de organização mesmo. Discute. Isso aí eu vou concordar agora com o Temer. Faça reuniões infindáveis mesmo. Até conseguir solta o negócio eficaz. Com começo, meio e fim. Depois eles vão editando normas, ou e aí faz a gente... falta de contrato, deixa a gente besta. Aí nós advogados não podemos sair de casa também. E as audiências começaram a existir. Alguns tribunais estão mantendo as audiências online. De verdade, eu ainda entendo que é uma questão, vai virar insegurança jurídica mesmo. Não temos ainda algo definido. Os advogados têm advogado que não tem condição de pagar a internet para pôr em casa. Advogado autônomo, profissional liberal. Tem uma empresa porque precisa pagar imposto, não como muitas pessoa vezes física, advogado trabalha como pessoa física também. Mesmo e emite RPA. Isso. E no final das contas, o Tribunal Superior Eleitoral determinou o seguinte: você tinha até o dia 6 para poder resolver a questão do seu título de eleitor. Não conseguiu resolver o título de eleitor? Não tem problema. A gente está em ano de eleição, então nós vamos fazer o seguinte: as pessoas que não conseguiram fazer a biometria vão voltar normalmente. Acabou a eleição, lá em novembro, você vai ser obrigado a ir regularizar o seu título. Então, por que mandou aquela nota antes? Mas que muita gente às vezes tinha que pagar lá os seus R$7, alguma coisinha assim, ou às vezes a irregularidade não era a falta de biometria. Existem várias formas de você estar irregular com a justiça eleitoral, mas se conseguem resolver medidas para uma eleição que é futura, então assim, estamos pensando no futuro. Não tem futuro se não tiver presente. Se vocês junto comigo, com a Adriana, a gente não tomar nenhuma ação, uma atitude e falar de verdade, vai ficar sempre um país instável. Vocês podem não concordar com a gente, ok, super respeito, mas pensa um pouco. Literalmente peço isso, pensem um pouquinho, principalmente as pessoas que precisam do trabalho, que são assalariadas. Ou os idosos que não conseguem lidar com mudanças drásticas. Estão isolados. É melhor daí que nem saiba do mundo, porque mudança drástica não vai dar conta emocionalmente de lidar.
Quantas outra incongruência, gente, de verdade, coisa triste de ver. O pai ou a mãe não paga pensão. Agora, neste momento de pandemia, estão cumprindo a pena nas suas residências, para não abarrotar lá e não correrem risco nos presídios com relação à pandemia. Às vezes tem gente que não pagou sabendo que não ia. O filho ou a filha está sem comer, que está acabando em pizza para todo mundo. A pessoa fala assim, às vezes não pagou intencionalmente sabendo que ia dar em pizza. Eu fui atrás, eu acionei o judiciário deu a determinação e cadê o dinheiro? Aí tem lá um decretozinho falando assim: vocês vão respeitar tudo bonitinho. Evitem fazer qualquer tipo de penhora do auxílio emergencial. Porque o auxílio emergencial tem caráter alimentar. O seu filho precisa comer também. Se você recebe aquele dinheiro e é para o seu sustento, não esqueça da boca do seu filho. É seu sustento e do seu filho também. Pode acabar em pizza, isso daí não. Criança não tem Aliás, não é uma pizza no mês, né? É todo dia, várias refeições ao dia. E aí acaba, aí depois vira aquele bololô. Aí a pessoa que não tem contato com a criança vai falar o seguinte: eu não paguei a pensão porque eu não pude ver meu filho. Ou eu não pude ver meu filho porque ele também não liga pra mim. Por que eu vou ligar pra ele? Vai acabar em pizza mesmo. Aí depois eu vou falar que eu não tive contato com meu filho e assim caminha a humanidade. Gente, não pode acabar em pizza. A boa intenção diminui o risco de acabar em pizza. Outra coisa que eu queria falar sobre acabar em pizza é foco. Senta, planeja no papel aquilo que você tem a fazer. Faz a listinha dos afazeres. A lista do to-do. Do to-do. E aí pega, primeiro item, senta, resolve, faz. Foca. Porque senão você patina no item 1, 2, 3, 4, 5 e aí nada dá certo. E aí a vida é ruim. Aí a vida fala assim, não, coitado de mim, não tenho sorte. Não, você não tem sorte não. A vida não é que acabou em pizza pra você, você que não teve foco. É legal quando você tem foco, consegue as coisas e todo mundo acha que sua vida é fácil. É melhor você estar nessa posição que os outros acham que a sua vida foi fácil do que você se vitimizar porque você não teve foco e não conseguiu. Certo? E outra coisa, gente, não adianta você reclamar que a vida não lhe sorri se você acaba fazendo sempre tudo pelo outro, para o outro, esquece de si. Olha, não coloque a máscara no outro se você não pôs a sua primeiro no avião. E a gente sempre fala isso aqui. Então, vai fazer alguma coisa pelo outro? Sim, faça. Mas, se você deixar aquele seu momento, você não fez nem o seu direito e nem o do outro direito. Então, não é uma questão aí, mas não é vocês são egoístas. Não é uma questão. Não é uma questão de egoísmo e nem uma questão de que a gente não quer que deem nada. Muito pelo contrário, aliás. E daí? Não é muito mais fácil. E daí? Vamos colocar um exemplo aqui, Dri. Imagina só. Não é e daí, é seriedade, foco, resolução. Objetivo, só coloque as coisas no mundo real se você teve planejamento. Não coloque também a culpa no outro pelos não acontecimentos dos seus planos. A não ser que seja coisa de governo que fez barbeiragem. E aí seus planos... Mas aí que tá, né? E depois fala... Sabe outra coisa que eu não me conformo com as pessoas falam assim, tá vendo? Você votou nele. Eu não votei. Você não votou. Ele não votou. Como é que o cara tá lá? A gente não tá falando de governo atual, não, porque é uma postura que se repete, certo? Isso. É uma postura, é um aspecto cultural das pessoas terem a vontade que acabe em pizza. Parece que gosta que roube, gosta da corrupção. A gente tem que ter a postura da seriedade para que não acabe em pizza. Quer saber uma frase que realmente me incomoda? Eu te avisei. Eu não falei.
Depende do contexto, eu já falei até pra você, né? Eu sei. Isso aí é uma coisa que as pessoas fazem sem pensar, tá lá, é ímpeto, sai mesmo, as pessoas acabam falando. Eu te avisei pra levar a blusa, agora você tá passando frio, ficou doente. Isso é coisa de mãe, né? Então, assim, são várias situações na vida da gente. Esse papo de hoje, nós começamos a falar muitas coisas que são muito pesadas, muito conflituosas muitas vezes, mas é para que vocês reflitam. A gente não quer que o seu futuro acabe em pizza, a não ser que seja pizza para comemoração entre amigos. Nós do Doutoras Respondem, a gente entrou com esse projeto no objetivo de união, de que juntos nós somos mais fortes. E eu realmente acredito nisso. A Adriana também realmente acredita nisso. Fala que sim. É óbvio que Fala que sim. Minha mãe tá falando, ela nasceu antes. É brincadeira, gente. Nós temos esse propósito mesmo, de que juntos nós somos mais fortes. Então, e muitas vezes as pessoas, elas estão nas suas casas com um excesso de informação, não conseguem assimilar aquilo que recebem e acabam sofrendo com isso, né? E às vezes é muito melhor você simplesmente, deixa a coisa acontecer, eu não quero nem me envolver com isso. Então, aí quando vem as cobranças, vai resolvendo uma por uma. Quando vem as pendências, vai resolvendo uma por uma. Vai vivendo sobre demanda. Eu acho que não há coronária que aguente. Infarta. Não, mas assim, o que está acontecendo agora na vida das pessoas? As pessoas no Brasil não têm o hábito de trabalharem com reserva de emergência. Mas como é que tem reserva? Não tem como ter reserva de emergência, porque ganhou, gastou, né? Não. E aí... Vai tudo para imposto. E aí as pessoas... Uma pessoa virou para mim e falou assim, que é da área mesmo de finanças. Economia, reserva de emergência é para emergência. Você está vivendo uma emergência. Então, esse dinheiro você vai usar para isso. Mas eu tenho medo de passar dificuldade no futuro. Olha, imagina que você tem medo no futuro. Tem gente que já está vivendo esse medo seu, futurista. É por isso, exatamente por isso, que a gente quer que vocês reflitam. Porque a gente precisa de coisas mais concretas, a gente precisa de dados reais. Não adianta falar o pico da doença vai ser tal data, nós não temos como precisar o tanto de pessoas que vão ser atingidas, pessoas que simplesmente vão deixar esse plano aqui com a gente, vão fazer a passagem por ente eterno. Nós não temos como fazer não temos informação. E o ministro que saiu agora da saúde, essa foi uma coisa que eu realmente concordei com ele. Eu não posso falar se eu não sei. Sim. Né? E isso daí a gente nobre. Falou. Não posso falar se eu não sei. E se eu não sei, eu vou atrás. Eu vou buscar informações e vou atrás de fontes fidedignas, fontes que realmente me tragam informação do que é que eu vou fazer. Até a gente fez uma live aqui sobre fake news, né? No dia 1º de abril, foi propositadamente essa live aí. Então, pessoas, nossos amigos, pensem como é que vocês querem que a vida de vocês continue, porque a gente não pode simplesmente colocar a nossa vida agora no modo pausa. Tem que ressignificar para não acabar em pizza logo mais. Modo planejamento. Pausa não existe, o planejamento diminui a chance daquele seu projeto acabar em pizza. A única coisa que a gente falar é fácil, eu sei, mas a única coisa que eu acho que a gente pode colocar no modo literalmente off, não é nem pausa, é off, é o modo estresse. Eu falo, mas eu não consigo porque eu não sou tão evoluída assim. Eu sou mesmo workaholic, sou estressada pra caramba,
Adriana que vive Não me dando pode. os óleos essenciais para eu acalmar e tal. Fitoterapia. Porque ler umas decisões que eu leio de vez em quando me dói no corpo, na alma, no espírito. Assim. Não dá. E aí, se vocês conseguem sair mesmo... Eu preciso me medicar por conta da TIM neste momento, que eu acho um absurdo. Mas não vai dar em pizza, porque nós... E funciona, viu, gente? Anatel, fazer uma reclamação na Anatel, fazer uma reclamação nas agências regulamentadoras dos problemas que vocês estão enfrentando, é uma coisa que funciona. Já funcionava até antes mesmo online, eles levam um tempinho para responder, mas funciona. Aí, se vocês conseguirem, eu também estou fazendo esse trabalho comigo, sai agora do estresse, sai da situação do problema e foca. Porque se você deixar para pensar no depois, você simplesmente vai falar assim, um dia resolve. Sabe, isso é procrastinação. E quem procrastina sofre mais. E mais, Dri, sabe uma coisa que as pessoas falam que é muito interessante? Eu não vou pagar, porque daqui 5 anos caduca. Olha, eu ouço essa frase pra caramba. Já caducou? Daqui 5 anos caduca. Eu fico lá com meu nome no SPC Serasa por 5 anos, depois ninguém pode me cobrar mais. As coisas não são bem assim, viu, gente? As pessoas têm que prestar mais atenção nesse caduca. Um dia, sim. Quem avisa a advogada é. Quem avisa a advogada é. É literalmente assim. A lei não socorre aquele que dorme. A justiça é cega, mas não é surda e não é muda. Ela vai um dia agir. Cabe a você, independente do lado que você esteja, né? Do lado que necessita da justiça. Mas também reclama com coerência, né? Ai, não gostei do atendimento. Opa, calma. É porque não prescreveu aquilo que você gostaria? Ou é porque você não tinha o critério e aí, né? Ou é porque não gostei da atendente. Vou reclamar da atendente. Ela fez cara feia. Você nem sabe. Então, hoje, as pessoas reclame estão nessa. com coerência. As pessoas estão nessa hoje. Vamos deixar a coisa rolar. Empatia e simpatia. Antipatia, simpatia. Não, eu tô falando de dinheiro mesmo. Vamos deixar a coisa rolar. E vamos esperar que tudo acabe em pizza. Eu realmente espero que o governo faça alguma coisa com relação à parte tributária. Eu não me conformo. De verdade, eu escrevo isso. Libera o pedágio também? Nossa, pelo amor de Deus! Libera. E pedágio não é municipal não, viu, tá? Pedágio não. É estadual? E Estrada Federal tem lá pedágio? Pois é. Não. Aí, os pedágios, eles têm concessão pública. Como pode? Olha o contrassenso. Se você tem que ficar na sua casa, quem sai é porque realmente precisa, ninguém está saindo assim à toa porque quer ir na casa do vizinho. Não, gente, pelo amor de Deus, as pessoas estão saindo, as pessoas têm consciência sim. Tá mais do que falado. Eu fui pro supermercado agora, não tinha uma alma. Só tinha um senhorzinho lá que tava passando com o cachorro, fumando e sem a máscara. E idoso, obeso, no horário ruim, fumando e passeando na rua, né? Tá nem aí. Então, mas aí tem gente, cada um escolhe o que quer pra sua vida. Também. Se quer que a sua vida acabe em pizza, a escolha é sua. Também. Você tem escolhas. Agora, o governo, ele tem que ser a voz do povo. Mas aí vai precisar de um respirador, tanto pelo Covid quanto para DPOC, que quase do cigarro, que deve fumar mais do que... Presta atenção, aqueles que são fumantes têm mais chance aí de ter complicações. Já tem uma fibrose pulmonar, vai precisar de um respirador pelo coronavírus ou não. Não adianta depois falar que a vida foi injusta, né? Você está procurando. Uhum. Tem país na Europa que fala, eu não sou obrigada a pagar imposto de pessoas que fumam ou que usam droga. Ou porque vício, o meu imposto, eu tenho bons hábitos
e eu sei das minhas consequências. Você que tem maus hábitos deveria pagar mais imposto porque você já está assumindo que vai ter mais problema a dar ao sistema. Isso é uma forma de pensar liberal num país europeu, na Holanda que se pensa assim. No Brasil não rola muito isso aí, então, você que usa droga não paga imposto, geralmente, não. Né? Então, você usa droga, você fuma, você vai ter mais chance de utilizar com mais frequência ou com uma gravidade maior o sistema de saúde, por que não paga mais imposto? A pessoa nem paga imposto, né, mano? Pois é, então sobrecarrega o sistema. Não, sobrecarrega quem paga. Porque paga por você e paga pelo outro. Sim, por você que talvez não use. Com relação aos pedágios, olha o contrassenso. Então, assim, o pedágio continua sendo cobrado. Ok, as estradas continuam precisando de manutenção, continuam tudo. Mas eu acho que se existe benefício para um, existe benefício para o outro. E se nós não falarmos, as pessoas talvez não vão saber que a gente também precisa de ajuda. Sabe aquela história do pai com o filho? Não falou, então porque tá bem. Sabe aquela história do pai com o filho que fala assim, eu ajudo sempre aquele filho X. Porque ele tá sempre reclamando. Porque parece que aquele filho é quem tem mais dificuldade, sempre mostrou mais frágil, não sei o quê. Mas você já parou para pensar que aquele outro filho que era o forte, de repente ele precisou ser forte porque ele não tinha apoio de ninguém? E de repente... ele não tem uma força porque é nata dele, é uma força que foi necessária para a sobrevivência, mérito super, né? E não fez, mas às vezes a pessoa não tem mesmo essa força, né, de conseguir. Então aproveitem, né, olhar para os seus filhos agora. Uma campanha que está sendo muito colocada, não só violência doméstica, a gente coloca na cabeça que é só com relação à mulher. Não, a violência doméstica é doméstica. Quem está no lar? Quem está no lar. Às vezes um lar é composto por pessoas do mesmo sexo. Essas pessoas também podem ser vítimas de violência doméstica. E a criança, nós já falamos aqui, não deixem acabar em pizza. Se vocês sabem que existe uma pessoa que está fazendo mal para você. Tá acabando a nossa live já. Então, vamos fazer um resuminho? Bora. Então a gente falou hoje sobre acabar em pizza e que esse termo surgiu em reunião e uma reportagem e que o repórter falou que a reunião era tão longa e eles pediram tanta pizza que acabou em pizza e não resolveram nada. E aí o que a gente quer é que você tenha foco na sua vida, planeje suas coisas, planeje as suas saídas para as dificuldades, para que seus planos não acabem em pizza. Faça a listinha das prioridades, pegue item por item, porque senão você acaba não fazendo nada. E aí você vai sentir que a vida não foi boa para você. Não, é você que não teve foco e planejamento. É fácil colocar a culpa nos outros e dizer que tudo não dá certo para você. Não, e nós trouxemos aqui vários exemplos da política. E da política a gente quer que vocês fiquem de olho, porque um país instável e que você aceita corrupção, acabando sempre em pizza, a conta sai mais cara pra gente. Na realidade, Dri, até vou fazer uma retificação aqui. Não é que a pessoa aceita, às vezes a pessoa não tem voz. E aí, a voz de um é uma história, a voz de vários reunidos é outra, totalmente diferente. O brasileiro está mudando o conceito, o brasileiro está indo para as ruas, o brasileiro está falando. Nas redes sociais. Sim, o brasileiro está se manifestando, sim. E vamos respeitar também a opinião de cada qual. Não é porque você gosta do político tal que eu sou obrigada a gostar igual a você. Não é porque você desgosta do nem João da ou religião. da Maria. Não é porque eu tenho uma religião e você tem a outra que nós somos de categorias diferentes, inferior, superior. Não, nós temos opiniões diferentes. No entanto, que seja para o bem. Se não, sinto muito, você caiu, né? Até o 9º degrau, o 9º andar da Divina Comédia de Dante, foi lá para o inferno. Então preste atenção, reflita. Que é a mentira. O nono
andar do subsolo da primeira fase da Divina Comédia de Dante, dos pecados, é a mentira. Né? Não minta pra você. Não. Então é isso, gente. Muito obrigada. Nós somos gratas por terem vocês conosco. Nem todos os nossos temas são tranquilos, leves, mas aqui... Um sabor leve de pizza. Mas temos aqui muito prazer em dividir esse tempo nosso com vocês, para que nós consigamos juntos sempre atingir uma excelência e melhorarmos a nossa qualidade de vida. E comemorar com pizza de vez em quando, né? Pode Porque ser com borda, sem borda, glúten, sem glúten. Saciar a nossa fome. 1, 2, 3 sabores. E vou falar de novo, né? A frase da nossa avó paterna: Senhor, dai pão a quem tem fome, fome de justiça a quem tem pão. Muito bem. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso aí, gente. Tudo de bom, gente. Até amanhã. Prestem atenção que daqui a pouco nós vamos colocar aí. E tem muita temas. Coisa legal para surgir aqui ainda. Nós já fechamos a agenda de temas para essa próxima semana. Então com vamos... surpresas também para lançar, né? Porque a gente planeja, viu? Planejou. Nós não entramos aqui para simplesmente falar alguma coisa. Quando a gente vem para cá, a gente sabe que o tema é relevante, é interessante, e às vezes você não tem coragem de conversar, porque sabe que é conflituoso, mas vem com a gente que a gente tem. É isso aí. E aí, junto, nós somos fortes. Eu gosto de falar sempre juntos. Vejam lá, acompanhem, então, doutoras. Perdeu alguma das nossas lives? Se inscreva no canal do Doutoras Respondem no YouTube. Já está no YouTube, hein? Se inscreva lá, mande mensagens pra gente, dê sua opinião. Quer um outro tema? Manda pra gente. Vamos discutir, vamos conversar. O que vocês acharam do tema de hoje? Isso. E boa noite, muito obrigada por terem dividido com a gente esse momento da vida de vocês. Pode comer pizza agora, hein? Pizza, deixa lá. Isso aí. Tudo de bom, gente. Já amanhã. Estou com saudades de vocês. Tchau. Tchau, tchau.